mudando e quem domina o conhecimento sempre sai na frente. Você já pensou em aprender programação, tecnologia ou design de um jeito prático e acessível? Com a Alura, você tem mais de 1.400 cursos com professores especialistas e uma trilha de aprendizado feita para te guiar do básico ao avançado. E tem mais. Ouvinte do Mundo Freak tem um desconto especial. Acesse alura.tv/Mundo Freak ou então use o cupom Mundo Freak na hora de fechar a matrícula. Não fique para trás enquanto o futuro acontece. Vem pra Alura! Desde os primórdios da cultura pop, a música tem sido um território fértil para simbolismos místicos, referências esotéricas e teorias conspiratórias. O ocultismo, com sua aura de mistério e poder, sempre despertou curiosidade e fascínio, tornando-se um elemento recorrente em videoclipes, performances e até letras de canções. De pactos demoníacos a sociedades secretas, artistas utilizam esses temas para criar narrativas instigantes e ao mesmo tempo em que alimentam especulações sobre significados ocultos em suas obras. Esse flerte com o oculto é especialmente forte no universo das divas pop, onde a estética sombria e a simbologia arcana se transformam em ferramentas poderosas de expressão artística e também marketing. Madonna, Beyoncé, Billie Eilish e, mais recentemente, Lady Gaga são algumas das cantoras que exploram esses elementos para criar experiências visuais e sonoras imersivas. Mas até que ponto o ocultismo no pop é apenas uma escolha estética ou esconde algo mais profundo? É algo que você vai descobrir agora no Mundo Freak Confidencial, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando o Mundo Freak Confidencial. Aqui é o seu host, o olho no triângulo, Andrei Fernandes. E para me ajudar, temos aqui o olho no quadrado, Débora Cabral. Bom momento a todos. A pequena monstra que habita em mim saúda a pequena monstra que habita em todos nós. É isso aí. Já estamos cheios já dos subtextos. Temos aqui, mais uma vez, eu tive que chamar Magiqueiro. E temos aqui nossa especialista de diva pop, Lívia Andrade. Oi, hoje eu vou ser especialista de diva pop, mas vou ser ascética. Olha, então vou ter que ser Belívia. Aí não tem como. Aí eu vou ter que falar, não, é satanismo sim. E suas crianças estão em perigo. E temos aqui pela primeira vez na televisão nossa queridíssima Helena Mota. E aí, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Pessoal da virada do milênio, vocês estão prontos pra voltar aí pro pânico do ocultismo que a gente cresceu? Opa, pânico? Tá faltando pânico, né? A gente precisa de mais pânico. Tá faltando motivo pra pânico, gente. Tá muito tranquila as coisas por aí. Tranquilão, já. Obrigado, Lady Gaga. Porra. E, gente, hoje vamos falar do ocultismo da cultura pop, mais especificamente das músicas pop, mais especificamente das divas pop. É claro que a gente vai fazer também um grande apanhadão, vai falar por cima de tudo. Claro, o Mundo Freak, ele fala sobre ocultismo desde 2012, que a gente, caralho, é muito tempo, pelo amor de Deus. Chega. O cara não tem mais nada oculto, gente. Todo mundo já viu, todo mundo aqui pelado. Não tem 12 anos de trabalho, não tem mais nada oculto aqui. Todo mundo já sabe. A gente tá na carreira mesmo há mais tempo, se pá, que a Lady Gaga fazendo símbolos esquisitos com a mão dela no Poker Face. Tá? A gente já fazia antes da Lady Gaga. A gente fazia no início, a gente falava do Apoia-se, não era nem Apoia-se ainda, a gente falava para as pessoas divulgarem o Mundo Freak, a gente falava que a gente estava criando a nossa pirâmide Illuminati. Quem lembra? Oh! Um amigo meu uma vez me perguntou, ele começou a ouvir podcast, né, por causa das minhas participações, eu falei pra ele, ouve aí e tal, né, ele foi ouvir, aí ele, o que o Andrei fala no começo? É feitiço? É magia? O que é? Cara,
Cara, me lembra muito o ouvinte do Magicando, que todo Magicando eu encerro falando ósculo no bode e praise the sun, que é uma... Que, enfim, eu não vou ficar falando aí, porque escuta Magicando aí. Vai lá, que é o podcast da casa do lado ali. Nosso podcast hermético, sem ser de hermetismo, né? É só de coisas esquisitas e desconhecidas. E aí, o que acontece? Teve um cara que uma vez mandou um e-mail achando que ósculo no bode é o escudo brother. Ah, meu Deus. Ah, eu lembro disso. Eu juro pra vocês. E ele achava que eu tava encerrando dessa forma. Eu acho que um dia, aleatoriamente, você deve encerrar falando isso. Boa ideia. Só pra ver quem que pega. Aleatoriamente. Um dia qualquer você mete isso. O escudo brother. Assim, o cara acertou na maxi região do que a gente tava falando, mas não era bem exatamente isso que a gente tava falando, né? Inclusive, é uma excelente forma da gente começar esse podcast aqui, porque, por exemplo, o Magicando é um podcast de ocultismo, né? A gente fala sobre todos esses elementos, só que a gente fala de maneira um pouco mais séria, um pouco mais, não muito também, né? É aquela turminha do fundão lá. Mas comparando com o que se vê no YouTube, da galera falando de ocultismo, Lady Gaga, essas porra, a gente tá bando de luz. Mas é muito interessante, porque ósculo no bode é algo que não existe de verdade, é a maneira como os inquisidores, durante a Inquisição, falavam que você fazia o pacto com Satanás. Os bruxos faziam pactos com Satanás. Muita gente acha que a Inquisição é a Idade Média. A Inquisição não é a Idade Média, né? Mas lá, ali naqueles séculos posteriores, os inquisidores e testemunhas falavam que judeus, feiticeiros e bruxas marcavam o selo com o pacto com Satanás, dando um beijo no furico de um bode ou de um gato. O ósculo é um beijo, né? Ósculo é um beijo. Não, eu não sei. Então, eu não sei se é um beijo ou se é um beijo no furico. Não, acho que é beijo em latim. Eu acho. Ah, é? Porque se for beijo em grego, eu tenho uma mensagem pra te passar aqui. É porque tem uma música do Ghost chamada Kiss the Goat. E aí o do refrão é Osculum. Eu tô tentando lembrar agora. Não, mas faz todo sentido. Osculum obscenum. Que aí é o que ele quer dizer de dar o beijinho no... Sim. Ah, perfeito. Acredito eu que o termo complexo seria ósculo obsceno. Mas isso é muito interessante, que já começa uma coisa que quem escuta Mundo Freak há muito tempo já sabe disso. Magia é sempre o do outro, assim como o ocultismo é sempre o do outro, né? Toda vez que a gente entra nessas controvérsias, enfim, a gente vai falar como isso deságua na música pop, né? Mas a gente está falando de toda uma tradição de perseguição de religiões alternativas e práticas esotéricas. Assim, é que o esotérico hoje tem essa mística em volta, mas tem essa coisa que é meio estranha, meio subversiva, meio herege, né? Meio anti a corrente, né? E toda vez que a gente fala sobre esse assunto, não tem como não desassociar com esse termo. Magia, ou bruxaria, ou feitiçaria, ou ocultismo, é sempre a religião do outro. O cristão não faz magia, apesar dele estar virando o Santo Antônio de cabeça pra baixo dentro do copo d'água ou roubando Jesus, né? Ele nunca tá fazendo magia pra porra nenhuma. Sequestrando o bebezinho. Não, mas isso aí é muito sério. Não, aquela missa lá que os bichos transforma água e farinha em sangue e carne, aquela ali não é magia. Magia é o do outro, né? Uhum. E aí a gente começa dentro desse contexto porque ele faz todo o sentido. Porque esse assunto, e isso é algo que é pra deixar bem claro, porque assim, no YouTube... E hoje em dia a gente tá publicando o Mundo Freak no YouTube também, né? Então, invariavelmente, alguém vai estar escutando esse podcast que nunca escutou a gente nos nossos anos passados. Quando a gente tá falando sobre isso dentro desse contexto, dentro dessa vertente, quando você entra no YouTube, só tem aqueles malucos falando de nova ordem mundial, reptilianos, satanismo, Lúcifer está chegando, o anticristo, que isso tudo é uma grande bobagem quando tu para estudar. Então isso é preciso ser dito. Esse não é um podcast incentivando esse tipo de coisa. Mas é claro que tematicamente é muito legal a gente discutir se de fato talvez possa existir aí uma influência do mundo sutil, porque não, a gente vai passar esse podcast todo debatendo um pouco sobre isso, né? Mas a gente tem o quê? Pânico satânico, principalmente na década de 70 e 80, como um movimento conservador. Pânico satânico é uma das vertentes do pânico moral, e pânico moral existe desde que o mundo é mundo e não pertence só aos Estados Unidos. Mas quando a gente está falando nesse contexto, a gente está falando dos Estados Unidos mais ou menos nesse período, como uma espécie de vamos dizer assim, contra-cultura que estava rolando na década de 60 com os hippies, com os beatniks, essa galera toda subvertendo a ordem, a tradição. É sempre que a gente tem uma onda mais liberal, a gente tem uma outra onda mais conservadora em cima. E você tem uma onda mais liberal, você tem uma outra mais conservadora em cima, né? Então sempre esses ciclos. É um pêndulo.
Ou um pêndulo. É um pêndulo, né? Você vai muito numa direção, sempre tem uma contratendência. Você tem uma tendência, sempre tem uma contratendência pra ir. Então, tipo, 2 passos pra frente, 1 passo pra trás, 2 passos pra frente, 1 passo pra trás, e é assim que anda a humanidade. E aí agora a gente tá vendo essas coisas, tipo, os jovens que estão compartilhando como nossos pais no TikTok, como se fosse, tipo, ai, nossa, eu tô voltando a ser conservador como meu pai. E em contraste ali com o pessoal com quase 30, por ali, que tá tipo assim, qualquer coisa é válida, tá tudo bem. Cara, isso é muito triste. E sabe o que é mais triste ainda? As pessoas começaram a entender que Like a Prayer, já entrando no momento diva, é uma coisa para você cantar na igreja. Ai, meu Deus. Eu acho que as pessoas não entenderam. Tem muita coisa que se faz na igreja, nem sempre vai aparecer no filme do Conclave, mas às vezes rola. Quer dizer, até que aparece, né? Então, eu acho que o superpoder da vida real não é mais só o bom senso, uma coisa que eu sempre falo no Magicão. Agora, a interpretação de texto interpretação de texto não é só do que está escrito, tá, gente? Interpretação de texto entra na semiótica também. A interpretação dos símbolos usados também é interpretação de texto. Então, interpretação de texto parece que já virou um superpoder também. A gente pode ir até no mais básico, né? Só a leitura do texto já tá virando uma habilidade sobrenatural, porque a quantidade de texto que a gente vê na internet e de vídeo que as pessoas nos comentários fazem todas as perguntas que estão na descrição ou no próprio vídeo, você fica tipo, cara, não é possível, essas pessoas não são alfabetizadas pra você estar, tipo, com essa dificuldade. E você deseja você não ser alfabetizado por estar lendo aquilo. Então, siga sem fim. Exatamente, porque não dá pra ler. Cara, mas isso é muito interessante, né? Indo um pouquinho pro contexto histórico, eu posso dar a entender que isso tudo nasce em Pânico Satânico, década de 70 e 80 dos Estados Unidos, mas é óbvio que o movimento hippie estava fazendo todo um resgate a muitos pensadores. E nasce esse conceito, não sei se nasce exatamente aí, né? Mas ele vai se tornando popular a questão da contracultura, né? Que você pegar uma cultura vigente e você ter uma releitura sobre aquilo, quebrando tradições. Então, naturalmente, né? Você tem todo o movimento hippie, todos aqueles jovens brancos de classe média, né? Achando que estavam reinventando a roda, mas que trazendo muitos pensadores do início do século XX ou até anteriores, né? Como Aleister Crowley, que ele vai ser super citado aqui nesse podcast, por exemplo, mas o próprio o Aleister Crowley tá presente ali na capa do Sgt. Pepper, se não me engano, dos Beatles, por exemplo, né? Então existe uma certa influência, e só que é muito interessante, né? Quando o Crowley morre... Quem é Crowley? Crowley, ele foi um famoso mago do início do século XX, talvez o mago mais conhecido de todos os tempos, assim, né? Inglês. Ele que é referenciado na música pop desde sempre, Mr. Crowley, por aí vai. Ele é alguém que vai inspirar, porque ele sempre foi muito controverso, né? A gente tem o episódio 93, que é sobre Aleister Crowley, só que a gente tem o Aleister Crowley e a criação do Livro da Lei, que é um do Free Confidencial número 509, que a gente dá um pouco mais de contexto sobre as mensagens e coisas nesse sentido. Só que é muito interessante, porque Crowley meio que morre na pobreza, enfim, ele morre desconhecido praticamente, para além das pessoas dos círculos ali esotéricos, né? Ele vai ser resgatado mais de uma década depois pela galera que é mais, né, intelectualzona, né, artista, né? Aquela coisa meio, vamos pegar esses conceitos e retrabalhar eles de alguma maneira. E aí isso tudo vai criando essa narrativa sobre a besta, né? E além disso, eu acho que assim, o que o Andrei traz aqui é muito bom, porque tá falando de algo real, de misticismo e de simbologias e tudo mais, que o Aleister Crowley tinha. Mas também, ao mesmo tempo, a música pop é feita de shenanigans, é feita de firulinhas de marketing também. Então, às vezes, o Beatles colocar uma coisa que, ao contrário, parece que tá falando uma coisa, dá um burburinho e todo mundo acha que eles estão fazendo pacto com Satanás, e aí todo mundo quer saber o que está acontecendo, todo mundo acha que o sucesso meteórico só pode ser feito graças a isso, e aí é onde a gente começa a ter essas teorias de conspiração, que é onde a gente tem esses youtubers doidos até hoje falando disso. Mas vai ter desde a época dos Beatles. Acho que qualquer coisa de mundo pop, a gente pode chegar... Se a gente for puxar, a gente vai nos Beatles. Olha, na verdade, essa ideia de fazer pacto com o demônio, a primeira pessoa que a gente tem, assim, conhecido foi o Robert Johnson, década de 30. Eu ia tocar nessa parte, exatamente. O Robert Johnson, década de 30, que é aquela história do cara que vai pra encruzilhada e faz um pacto com o diabo pra poder ter maestria da música. Acho que era da guitarra mesmo, não era guitarra nem ainda. Era violão, né? Era violão mesmo. Era violão, né? Que afinal de contas, como um homem negro poderia tocar tão bem, né? Exato. Sem usar voodoo, né? Pois é,
não indo para nenhum liceu, não tendo nenhuma formação europeia tradicional, como ele poderia tocar tão bem. É só coisa do demônio mesmo. Mas, ao mesmo tempo, isso cria uma mitologia que ela vai estigmatizar o artista, mas também vai colocar ele em um lugar mais intocável, sabe? Então, acho que desde aquela época, mas até hoje, é muito comum que as pessoas falem, beleza, estão falando mal pra caramba de mim, estão me crucificando nos lugares porque acham que eu tenho algum tipo de pacto, algum tipo de coisa desse tipo, mas ao mesmo tempo você tá indo pra frente como tipo, nossa, essa pessoa ela é tão poderosa que ela só pôde conseguir isso porque ela teve um pacto, ou essa pessoa ela é tão influente que ela tem algum tipo de influência ocultista ali também nos objetivos dela. Eu acho que hoje, inclusive, quando a gente vê as consequências de falar que existe algo ocultista em alguém da cultura pop, vai mais para esse lado de ser muito poderoso, de ter alguma coisa muito contra a maré, do que você, de fato, ficar a parte de tudo, né? A gente lembra da Stevie Nicks, que durante um tempão foi tipo assim, Stevie Nicks é uma bruxa, nossa, que perigoso e tal. Ela foi até perseguida ali durante um tempo, ali nos anos 70, mas hoje em dia você vê isso indo do lado, tipo, que fofa, ela é uma bruxa, tipo a menina do Florence and the Machine, sabe? A Florence Welch, é mais ou menos essa criação de mitologia que vai surgindo aí. Isso é muito bom, né? Porque tudo que a gente tá falando, quer dizer, o satanismo é muito bom. O que eu tô querendo falar, na verdade, é que, como vocês estão falando, né? Tudo isso é um marketing muito poderoso. A Aleister Crowley já utilizava todas essas falas controversas propositalmente na mídia. Ele era de fato um mago, ele era de fato um ocultismo, ele sabia, assim, se você acredita ou não, aí já é outra história. Mas, tipo assim, segundo acreditam-se, ele conseguia entrar de fato em contato com forças do mundo sutil, né? Você pode ser mais cético ou não, mas as pessoas ao redor dele acreditavam, e ele mesmo acreditava nisso, né? Então ele tem alguma base material pra gente afirmar que ele poderia fazer uma coisa ou não. Mas ele era um cara que ele adorava brincar com a mídia. Ele adorava soltar frases que iam ser repercutidas pelo jornal só pra provocar os cristãos. E nada melhor pro marketing do que você ter cristão puto. Pro bem e pro mal, né? Às vezes isso sai do controle. Falem mal, mas falem de mim. O Crowley, ele usava essa máxima antes, eu acho que a máxima ser cunhada. Sim, sim. Tem aquela frase famosa dele, né, de que ele matou milhares de bebês durante a vida, e ele mesmo falava isso pra mídia, né, só que ele tava fazendo uma referência, né, à autofelação. A punhetinha. Tentei ser um pouco mais discreto, Lívia, obrigado aí pela... Estamos falando que interpretação de texto é uma coisa que as pessoas não têm, então manda a punhetinha mesmo. E que se foda o YouTube, né? É isso aí mesmo. Mas a ideia geral é que isso sempre teve uma força, né? Como diz Alan Moore, né? Os publicitários são os mágicos dos nossos tempos, os magos negros do nosso tempo, né? Isso naturalmente acaba sendo usado como marketing para você divulgar seu trabalho. São quase necromantes, né? Às vezes, de vez em quando, dá uma ressuscitada dos mortos aí, né? Com certeza, isso... E diria Elis Regina. Pois é, né? Nossa. Caralho, agora ok, publicitários necromantes realmente existem. E não importam. Tem um exemplo mais recente aí dessa coisa de marketing usando o ocultismo, que talvez vocês vão lembrar de quando o Lil Nas X lançou aquele clipe, o Monteiro, que é um clipe maravilhoso. Nossa, adoro esse clipe. Ele é muito bom. Maravilhoso. Um tempo depois, ele lançou um tênis que eu não lembro se era Nike ou Adidas, eu acho que era Adidas, que eu achava que o tênis era oficial da marca, e aí quando eu tava procurando sobre essa história, eu entendi, tipo assim, é uma empresa que faz customização de tênis, e essa empresa fez uma parceria com ele e criou esse tênis dele, tipo, criou essa customização do tênis, de um tênis antigo lá da década de 90, com um pentagrama, assim, com uma gota de sangue dele e das pessoas da equipe na parte de baixo do tênis, e com, tipo assim, uma citação de um versículo da Bíblia e um negócio escrito em vermelho 666, sabe? Tipo, eram 666 tênis feitos. Isso. E eles eram numerados.
tinha sangue dentro do lugar onde é a almofadinha. Isso. Tinha um pentagrama, era preto e vermelho, tinha bastante coisa. Ele tá certinho. Ele fez bem. Ele soube surfar ali naquele hype da música pra poder lançar o produto. E na época, a marca, que novamente eu confundo se é a Nike ou se é a Adidas, porque eu não entendo nada de tênis, mas a marca teve que se pronunciar, falar assim: não, gente, a gente jamais lançaria alguma coisa que tivesse sangue humano envolvido. Não, gente, a gente jamais lançaria uma coisa envolvendo esse tipo de coisa. Cara, é muito bom uma marca vira público com as seguintes aspas: não, vírgula, galera, nós não usamos sangue humano. É pra você ver o buraco que a gente tá, bicho. É apenas o suor dos trabalhadores na linha de produção, mas sangue a gente não tá usando. Trabalho escravo, sim. Sangue só do trabalho escravo. Exatamente, cortou a mãozinha ali na máquina, mas tirando isso, nada proposital. Isso tá tranquilo. E aí a gente vai ter, década de 80, principalmente, muito dessa onda, assim, né, eu não tô ignorando os artistas da década de 60, naturalmente, né, mas eu acho que na década de 80 você vai ter essas bandas que elas são bem mais comerciais. Não falando que o Beatles não seria, né? Mas, por exemplo, quando o Beatles vai fazer esse Sgt. Pepper da vida, se eu não me engano, eles já estão mais um pouco naquela onda de serem um pouquinho mais experimentais, né? Eles não eram mais aquela boy band de cabelinho lambido, né? Eles tinham tanta fama que eles poderiam fazer o que eles quiserem, então tinha uma vontade ali. Na década de 80 eu sinto que a parada ficou o mais comercial possível, e aí as referências elas existem, tem coisas pra se falar, pra se expressar, mas eu sinto que ali vira só um fator de provocação pura e simples. Vamos falar de satanismo, vamos falar de Lúcifer, vamos falar de Satã. Que aí é quando tá rolando o Satanic Panic também, né? Então, exatamente, isso é uma pós-reação a essa questão do Satanic Panic, e mais do que isso é música de garotada. O que garotada quer? É ser contra os pais, não é conservador, deveria ser, né? Não é conservador, Não é ser conservador, na verdade, assim, é você ser o inverso meio que contra dos seus pais. Os valores da geração anterior. Se os seus pais eram uns hippies porra loucas, você vai ser mais conservador. Então, é aquele negócio. Tendência e contra-tendência. O pêndulo vai, o pêndulo volta. Então você vê que a atitude ali era muito mais comercial, né? Você fala sobre essas coisas porque aquilo ali é tendência. Porque a juventude gosta de transgredir, né? Eu acho que tem muito disso, assim. Inclusive, acho que me meti até recentemente numa discussão sobre música, né? O que, obviamente, é algo que as pessoas não deveriam comprar briga comigo, porque eu não entendo porra nenhuma, mas eu adoro provocar. É isso que eu tava aqui pensando, assim, o Andrei se envolvido no argumento de música. O que ele falou? Músicas existem. Elas estão lá e eu não ouço. Eu fiz afirmações poderosas. Aspas fortes. Nos comentários aí, eu quero que as pessoas vão discordar de mim, não. Eu acho que nesse sentido, muita gente ficou meio chocada, né? Com essa onda super conservadora do rock, da galera 40, 50, virando tudo, né, essa loucura aí. E eu fico pensando, cara, isso pra mim não é uma surpresa. Porque quando tu para pra analisar esses movimentos da década de 80, eles são puramente comerciais. Tipo assim, tirando uma banda ou outra que tem, sei lá, The Wall, uma coisa, mas mesmo essa galera, tipo, escutava essa porra, mas meio que numa tendência comercial, não como sendo algo, sei lá, educativo. Não que eu acho que a função da arte precisa ser educativo de alguma maneira, né? Mas eu sinto que é uma performance, né? É tipo aquele meme do Jamie Hatfield, que falava assim, o fã do Metallica, aí tipo andando em Campo Grande de coturno e capa preta e roupa preta, e o vocalista do Metallica andando de chinelinho, shortinho, camiseta branca. É bem isso, saindo de uma loja de marca, sabe? E saindo do argumento político, né? Se você for para esse argumento, né, que também é político, né, sobre satanismo, luciferianismo, morder morcego, tu vê que essa porra era uma puta de uma fachada do caralho, né? Que isso aí era pra vender disco, porque era o que a molecada tava querendo escutar, né? É performance. Nós estamos numa sociedade do espetáculo antes de ser cunhada isso. Nessa época, década de 80, isso era performance. Haviam várias bandas que eram performance e outras bandas que, apesar da performance, havia alguma coisa ali. Por exemplo, Twisted Sisters. Tu olhava e tu pensava, puta, rock farofa do caralho, daquele negócio todo da androginia, de como eles se vestiam e tal, e tu pensa assim, isso é só performance. O cara lá do Twisted Sister não era só performance, ele tinha uma visão política atrás disso, mas é uma banda que eu consigo citar agora. Quantas daquela da década de 80,
aquilo era realmente só performance. Eu acho que a regra do 80-20 aí deve se aplicar a esse tipo de coisa. Eu lembro que o Ozzy falou que quando ele comeu a cabeça do morcego lá, que todo mundo falou, nossa, olha só como eles são satanistas. Ele tava completamente doido, e 2, ele achava que era brinquedo, ele achava que era um negocinho de brinquedo. Então, tipo, um doido pegando o negócio. Quando ele viu que não era, aí ele já era, entendeu? Ele já tava lá no rolê. Mas eu acho que acaba tendo que a imagem dele era muito maior do que ele realmente era. Ele só tava meio chapado, só, o tempo inteiro. Eu acho que tem um outro ponto também nessa questão do que é performance e o que não é de quem tá fazendo essa performance. Porque quando a gente pra olhar quem são esses músicos que viram conservadores do nada ali quando chegam nos 50, 60 anos, será que essas pessoas não são exatamente aquelas que não têm um motivo para estar revoltadas? Tipo, são caras héteros, brancos, que não têm nada de negativo para eles na sociedade, para eles quererem ir contra a ordem. Então, assim, a chance de uma mulher ou de uma pessoa LGBT da música que começou de uma maneira subversiva chegar lá na frente e falar assim, não, eu quero voltar como era antes, é minúscula, porque essas pessoas têm a perder. Essas pessoas, elas têm um motivo para estar indo contra essa ordem ali que surgiu no momento que eles estavam fazendo sucesso. E aí, quando você pega uma pessoa que no início aceita, eu acho que tem uma chance muito maior de ser uma performance de rebeldia jovem mesmo, do tipo, aquele jovem que com 15 anos começa a dizer pra todo mundo que é o satanista do colégio, só porque ele acha que tem que ser, porque ele é o diferente, entende? Então, tem esse recorte também pra gente levar em consideração. Antes da gente continuar esse papo, eu tenho um recado bem importante pra dar pra você, principalmente. Muito obrigado por você estar sempre aqui com a gente, dando o seu play. Isso é muito importante. Sua audiência, sua curtida, sua compartilhada e o seu comentário, tanto no Spotify quanto nas redes sociais ou qualquer outro aplicativo. Você tá aqui sempre com a gente e a gente agradece muito aí a sua presença. Tá curtindo esse episódio? Lembrando a todos que se você quiser dar um passo além do curtida básica, você pode nos ajudar a financiar esse podcast maravilhoso e independente que você tanto gosta. Você vai lá no apoia.se/confidencial ou entra no nosso site, vai estar um post lá gigantão pra você entrar no nosso Apoia-se, ou inclusive no post desse episódio que você tá escutando agora, vai estar sempre ali o link. Qualquer dúvida, você também pode mandar uma DM pra gente nas nossas redes sociais, @MundoFreak em tudo quanto que é lugar. E é como se fosse... O que é o Apoia-se, gente? Você às vezes tá escutando, deixa eu pegar aqui a tua atenção. O que é o Apoia-se? Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, ou seja, são produtos independentes que você tenha a opção, né, de dar ali um cascalho para ele continuar e ajudar aí nessa manutenção. Então, imagina como se fosse uma pequena mensalidade, como se você fosse numa banca de jornal todo mês comprar a sua edição da sua revista, só que aqui você tem toda semana, naturalmente é gratuito, você não é obrigado a dar, só que essa pequena ajuda já ajuda a gente pra caramba. Então, galera, considere se tornar um apoiador, a gente agradece muito a todos os apoiadores que estão aqui sempre com a gente, todos os meses, e faça parte dessa galera também, né? Lembrando a todos, YouTube tá voltando, hein, gente? Então aproveita lá, procura a gente lá no Mundo Freak, vai estar no post desse episódio o link também. Mundo Freak Apresenta vai estar de cara nova, ele vai estar aparecendo aí de novo, e ó, vocês não perdem por esperar, tá bom? Então é isso, bora continuar esse papo que tá do balacobaco. Bora lá! E aí eu acho que aí é onde a gente consegue desembocar aí nas divas pop, né? Porque Madonna, eu acho que é um discurso super político e super transgressor nesse sentido, justamente pelo fato dele não ser um cara tocando numa banda de caras e ser uma mina com todo esse apelo sexual, né, dessa questão de gênero, dessa questão, não, eu sou mulher, eu posso ser sexual assim como os homens são, né, isso é um fator de poder, né, isso é um fator de controle do meu próprio corpo, principalmente da década de 80. Sim. Na década de 80 isso era muito mais forte, Andrei, você tá corretíssimo. Sim, e tem um ponto da Madonna, é que nos Estados Unidos muitos são protestantes, né? Mas existem os católicos também. E a Madonna é filha de imigrante italiano. Então ela vem de uma família católica. Então ela se rebelar contra a religião católica faz sentido porque ela tá se rebelando contra aquilo que ela cresceu. Não é uma religião à toa que ela escolheu. Assim como manda a tradição, né? O catolicismo queria seus próprios inimigos, né? Exato. É só ficar um pouquinho... Como toda cria de colégio católico que vira imediatamente anticatólica quando sai de lá.
É por isso que ela vai fazer imagem de Jesus de cor, vai dar beijo de Jesus, vai fazer essas coisas aí mesmo, entendeu? Que ela quer causar na família. Cara, sacrilégio é uma coisa que vende também. É sexo, sacrilégio, chocar as pessoas. A ideia de chocar as pessoas vende. Só que eu acho que aí, infelizmente, eu não sei se é felizmente ou infelizmente também, não vou fazer um julgamento aqui nesse sentido, porque eu também não entendo muito. Mas eu sinto que, eu acho que a partir daqui, a minha questão com as divas pop tem muita diva pop que tenta emular Madonna e não consegue. Uhum. Então, aí eu queria pular direto pros anos 2000, porque eu tava procurando uns outros vídeos de pauta, e aí eu vi um negócio que na época dos anos 2000, o tema Illuminati bombou em todos os lugares. Sim. E aí, assim, todo mundo era Illuminati, de repente. De repente, ser Illuminati virou modinha, sabe? Final da década de 90, aquele filme do Kubrick, né? O De Olhos Bem Fechados, né? Uhum. Anos 2000, essa coisa bem nova ordem mundial. Fim do comunismo, né? E aí as forças viraram cada vez mais ocultas. Ninguém tava vendo mais o ameaça, então deve estar mais oculto. Deve estar por aí, né? Mas muito doido isso, verdade. Então, aí você vê que, tipo, a Kesha fez vídeo com coisa de Illuminati, jaqueta de Illuminati. A Madonna teve uma jaqueta com símbolo Illuminati. O clipe da Katy Perry. A Madonna tem uma música inteira com o nome Illuminati. A letra é maravilhosa. O que eu acho de um brilhantismo sem igual, porque a galera conservadora olha pra isso e fica horrorizada. E o que acontece? Toda essa discussão também vai ser atravessada, aquele debate, inclusive também temos um Mundo Freak sobre isso, mensagem subliminar. Todo mundo lembra desse papo, né? De que nos filmes, nos quadrinhos, no livro, são colocadas mensagens subliminares para te implantar mensagens secretas, te transformar, né, nesses agentes, na submissão em prol aí do satanismo, nananana. E eu fico muito engraçado porque as pessoas continuam falando de mensagem subliminar, sendo que a coisa tá sendo esfregada tão na tua cara. Que porra de mensagem subliminar é essa? A Lady Gaga cantando Abracadabra? Não, mas olha essa mensagem subliminar. O jumento? Se você tá entendendo, então não é subliminar, né? Da tua consciência, subliminar, né? É uma coisa que você fica na dúvida. Subliminar é que nem aquela jeba que aparece só piscando no Clube da Luta. Não, em teoria você nem pega. Você nem deveria, não é nem que você fique em dúvida, você nem percebe que tá sendo colocado, assim, segundo a hipótese, né, que a gente sabe que não é real, ou é real e tudo está sendo manipulado pra gente acreditar que não é real, né, mas os estudos comprovam que não rola. Não, existe mensagem subliminar, é uma coisa que é estudada, é interessante sim, só que ela é menos ciência do que você pensa. É que não tem um resultado comprovável, né. Não, tem resultado, você só não... É que nem viral, entendeu? Eu vou fazer um vídeo viral. Você nunca sabe se você vai fazer um vídeo viral, entendeu? Você pode colocar todas as coisas ali que normalmente fariam aquilo dar certo e ver se vai dar certo. Então, para alívio, os Illuminati existem. Então, isso aí fica prova. Não, isso são publicitários mesmo. A gente tem uma cadeira inteira dentro de comunicação que se chama semiótica e semiótica aplicada. Não, pô, semiótica sim. Não, semiótica existe. Mas você consegue olhar pro logo do Carrefour e saber que aquilo é um C, se você prestar atenção. Não consegue. Eu levei muitos anos pra ver isso. Muitos e muitos anos. Eu já era adulta, entendeu? Mas aí o problema tá entre a tela e a cadeira, Débora. A gente já discutiu sobre isso. Aí é tão subliminar. Na hora que eu vi, eu fiquei tipo, é um C? Cara, eu tô sentindo que vai ter gente jovem abrindo agora o Google, colocando o logo do Carrefour e dando uma síncope agora. E você perceber, também tem uma mensagem subliminar que é só simplesmente se chama design no logo da Amazon, que é de A a Z um sorriso. Eu amo essas explicações, eu acho maravilhoso. Mas assim, a mensagem subliminar que você tentar passar, pelo menos o início do estudo da mensagem subliminar, é, por exemplo, você colocar um cheiro num lugar que vai te dar um relaxamento, que vai te deixar mais tempo, uma música que vai te deixar mais tempo dentro do supermercado para você comprar, ou então uma música que vai te fazer sair daquele lugar mais rápido. Cheirinho de pipoca. Cheiro de pipoca. Você colocar um certo tipo de som em alguma coisa que te remete a querer, sei lá, tu ouve aquele barulhinho de abrir lata, em alguma coisa, aí tu, vou tomar uma coquinha agora, hein, seria bom, entendeu? Tanto no comercial tem alguns sons, algumas coisas, as cores que te remetem, isso tudo é você trabalhar com
símbolos, signos. Sim, isso de fato é óbvio, né? Isso é uma mensagem subliminar. Mas não é um controle mental, louve Satã e... porque é isso que você acredita. Não é um controle mental. Cara, o pessoal acha que mensagem subliminar é que nem aquele filme They Live, como é que é? Eles vivem. O Daily, eles vivem. Eles vivem. O pessoal acha que é isso, tipo, vai olhar pro dinheiro, este é seu Deus. Não é isso, cara. Eu não sei se vocês viram no ano passado, quando o Bring Me The Horizon fez o show em São Paulo, né? Nessa turnê deles, agora eles estão fazendo, se eu não me engano, é o ritual menor do pentagrama no show, né? E aí eles põem na tela, põem tudo, e aí fica tudo cheio de pentagrama, e entra um cara com a capa, tal, que não sei o quê. Eles chamam lá mesmo, vem aqui, dá. Não, eles fazem o ritual, na verdade eles vão fazer um ritual tipo de banimento, sabe? No palco. E aí aparece no telão, aparece tudo, e como o vocalista fala português, ele até falou em português, tipo, galera, eu preciso dar ajuda de vocês, tal. Depois dá uma procurada no vídeo que você vai ver. Os crentes na internet são maravilhosos, porque as pessoas falando, vocês não estão vendo o que eles estão fazendo com os jovens? Que não sei... Mano, cara... Cara, não dá pra ser mais explícito do que isso. Cara, se você vê que a coisa mais hardcore que essas bandas fazem é a porra de um RMP, vai tomar no cu, bicho. Por favor, explica aí o que é o RMP pra galera. RMP é o King Garden como é que é? O jardim de infância do ocultismo, enfim, escola inglesa, né? Tipo, simplesmente, tipo assim, é um banimento. O que é um banimento? É fazer uma oração de proteção, é isso. Tipo, uma limpeza do ambiente. Uma limpeza do ambiente. Cara, pentagrama, bicho. Pentagrama, ele é um símbolo de proteção e só, né? São os 5 elementos. E acabou. E aí, pra tu ver a falta de estudo dessa galera. Assim, ninguém é obrigado a saber de ocultismo, mas é muito engraçado que a galera fica muito no raso, né? Então qualquer coisa vira sinal. É aquele cara falando que o logo da NASA tem a língua da cobra. Aí tu vê, bicho, se for mesmo, por que os caras estão colocando na logo do negócio e dando bandeira? Não, mas é porque eles gostam de brincar. Porra, ai, cara, eu fico muito pistola com essas porra, bicho. Eu acho que quando você vê, tipo, o que os bilionários do mundo e grandes políticos do mundo com grandes poderes fazem, você pode dizer uma coisa, essa galera é meio burra. Eles não são tão inteligentes quanto a gente realmente acha que eles são. Eles só herdaram dinheiro. Que a gente acha. Só tem o poder, mas eles são meio burros. Então eles não vão perder tempo fazendo isso. Eles vão ter que ser bem mais direto porque eles são meio burros, galera. Não é tudo isso. Não é tudo isso. Infelizmente, seria mais legal. Cara, tenha certeza que o que essa galera tá fazendo pra ganhar dinheiro é aquilo que você não sabe. Não aquilo que tá sendo mostrado em tela. O que tá sendo mostrado em tela é a mensagem não subliminar. E você tá reagindo exatamente como tá sendo querível da parada, né? Tipo, se tu tá percebendo, quer dizer que o plano não deu certo. Essa é a mística da coisa toda, né? Mas voltando um pouco pra falar de divas pop, né? A gente tem aí o Like a Prayer da Madonna, né? Que foi muito controverso, porque brinca com toda essa simbologia católica, só que de uma maneira sexual, né? Essa é a controvérsia. Não tem exatamente ocultismo, mas, sei lá, vai remeter... Sei lá, alguém pode falar missa negra, né? Você pegar os ritos católicos e subverter aquilo de maneira sexual, porque ela é satânica ou algo nesse sentido, né? Então você já começa por aí. Pra mim, ela é uma música de putaria. Só isso mesmo, entendeu? Quando você me chama, eu quero cair de joelhos, eu quero te levar até lá. O que ela quer dizer com isso? O que será? Qual é o significado oculto? Então, eu não sei por que o crente atual acha que isso é uma música de louvar. É pra louvar o quê? É a falta de conhecimento do tradutor, do Google Tradutor. Porque antigamente você precisava saber inglês. Hoje em dia o Google Tradutor já te ajuda, entendeu? Você não precisa. Eu acho que é um grande... Tipo assim, prayer. A Madonna falou prayer, ela tá falando de uma oração, gente. Então bota na igreja, sabe? Eu acho que é isso. Você pega palavras-chave e aí você põe na sua cabeça o significado. Ah, mas o clipe... Mas é que tá que a gente não pode ser inocente. Não tem mais MTV, amigo. Não tem mais clipe. Não, mas foi... Não, eu tô falando de... Eu tô nos anos 80, gente. Final dos anos 80. Cara, e aí que é interessante, né? Porque você tem a música como esse artifício de provocante e tal, mas é óbvio que os videoclipes vão compor pelo menos a maioria desse simbolismo. Porque aí você vai ter mais, sei lá, ao todo, assim, há 30 anos que o pessoal, 40 anos que o pessoal usa, desde os anos 80, a gente tem vários simbolismos, né? O olho no triângulo, o pentagrama, você vai ter aquelas olho de Horus, né? Símbolos egípcios. Você vai ter uma miríade de simbolismos esotéricos. Mas é sempre aquele esotérico, nunca é um sigilão desconhecido.
que é funcional. É sempre aquela coisa bem o que tava na banca de jornal da década de 90. Tipo, naquelas revistas do tipo, revelando os segredos da maçonaria. Bicho, se tu tem acesso a isso, fica tranquilo que isso aí não é muito importante pra galera. Isso aí é uma coisa muito básica aí. Andrei, faz um canal chamado Sigilão Desconhecido, por favor. Vai ser o nome da minha banda pós-punk experimental de Doom Metal. Sigilão Desconhecido é um bom nome também pra OnlyFans, viu? Não querendo falar nada, não, mas... Cara, vou dizer que o que já apareceu no e-mail de Sigilão Desconhecido foi oferecendo proposta, não vou mentir, não. E e-mail? O e-mail que você coloca no teu... Não, eu falei e-mail, mas era Instagram. É Instagram, não, Instagram mesmo. Isso aí tem a galera que oferece umas coisas bizarras. Então, eu tava vendo a ideia de associação com a música. Eu acho que a década de 80 tá muito mais, o pânico do ocultismo na música, na década de 80 tá muito mais associada a uma coisa mais de sacrilégio, tipo, oh meu Deus, mulheres Como tiveram coragem, né? como, meu Deus, a Madonna vestida de Madonna A mãe, né, de Jesus. a mãe, né? Uma cruz de cabeça para baixo, um pentagrama. Era uma coisa muito mais de sacrilégio. Ah, meu Deus, a Madonna pegou Jesus. Literalmente também, Literalmente. né? Porque ela era o namorado dela. Não tô falando nem nisso. No Like a Também. Prayer, Então, no Like a Prayer, desce, acho que Jesus do altar. Jesus ainda é preto. uhum, E ela pega o dito cujo. Então ela pegou Jesus mais de uma vez. exato. Na década de 80 é uma questão de sacrilégio, ah, meu Deus, sexo. Que horror, meu Deus. E quando começa de novo o pânico satânico da música dali, 2000, final de 90 e 2000, é muito mais associado a esse negócio dos Illuminatis. Tipo, eu vejo que são duas coisas, dois sabores diferentes. Não, isso deu uma sumida depois dos anos 2010 e tal. Ninguém tava... Tipo assim, sempre existiu esses papos, mas era uma coisa que realmente era tipo... Era teu pai meio bobão que acreditava nessas coisas. A criançada é que tá voltando, né? O pânico, a maluquice dos Illuminati termina por volta de 2016, quando a Beyoncé manda um shade na galera. Em 2016, Beyoncé manda um shade na galera, dizendo que é tudo otário por estar acreditando com esse negócio de Illuminati. Aí o maridão dela, o Jay-Z, né? Infelizmente, né? A Beyoncé tinha que ter algum defeito, é o marido. Que ele mandou na sequência, ele mandou um negócio falando assim, que era todos esses teoristas da conspiração que gritam Illuminati, eles apenas não conseguem acreditar que toda esse talento tá numa pessoa só. E ele fala isso rimando, claro, lá na música dele. Aí, tipo, o pessoal ficou, tipo, pianinho, porque o casal 20 mandou um shade em todo mundo, aí todo mundo... Então, essa época, a Beyoncé, ela fazia muito um triângulo, né, na posição. Inclusive, ela fez isso no Super Bowl e tal, ela fazia o símbolo de triângulo. Só que esse símbolo de triângulo era o símbolo da gravadora deles, do Jay-Z, do Rock Nation. Então, assim, se você for procurar no Google Rock Nation, você vai ver que, tipo, a galera tá todo mundo fazendo triângulo com a mão. Então, assim, por que eles escolheram esse triângulo? Não. É uma mensagem pra ficar na cara das pessoas que eles estão entregando as mensagens Illuminati. Secretamente, porque é secreto. No Super Bowl. Por conta dessa publicidade, eles fizeram um logo que era um símbolo Illuminati. E aí colocaram em tudo quanto é lugar. E aí por isso que você fala, galera, vocês são bestas, é só o símbolo da produtora. E aí se você procurar lá no Rock Nation, você vai ver que tem um monte de gente fazendo esse símbolozinho aí. Eu particularmente prefiro o símbolo que a Xuxa fez da outra vez, eu achei mais legal. Não, ela fez... Ela fez assim. Cada um pensou em um símbolo, né? Porque eu tava pensando no outro, que é o do Eu Te Amo. Eu também tava com foi a maior história da que a Xuxa mandou. Como é? Esse símbolo aí, né, da Força Jovem do Vasco? Gente, vamos parar de fazer símbolo de facção aqui, por gentileza, pra não dar problema? Ainda bem que o vídeo não sai. Não, esse daqui foi liberado. Esse aqui foi liberado Foi também. liberado? Tá, entendi. Tá bom. Foi liberado. Esse foi liberado, tá bom. Vocês não sabem, é um símbolo de Libras, eu acho, né? De Eu Te Amo. Sim. I love you. Não sei se é Libras, é alguma língua de sinal. É de Libras, sim. Linguagem de sinais. É que a Libras é brasileiro, né? Porque deficientes, né, auditivos, eles são satânicos também, né? Essa é a grande conspiração
O pessoal vai falar, né? Inclusive, liberaram os símbolos, vários símbolos, porque senão ia ter problema, né? Que aí o pessoal que fala por linguagem de sinais ia ter um problema de falar na favela, né? Mas, cara, essa questão toda, a gente tem depois da Madonna e a gente vai ter também das divas pop uma atrás da outra, né? Mas é interessante que elas sempre vão estar brincando com essa iconografia ou conspiratória ou satanista de uma maneira marqueteira, naturalmente, assim. Porque, de fato, tirando talvez a Madonna ainda, que a Madonna vai ter aqueles papos na década de 90 da cabala, né? Que ela vai lançar a cabala da Madonna. Que não é nem a cabala judaica, não é nem a cabala hermética, é a cabala da Madonna. Que é uma interpretação toda dela, né? Mas era uma época um disco bom. Eu acho meio underrated. Eu gosto bastante dela, morena. O disco é bom, mas o papo é ruim. É isso. Que é a cabala da Madonna, né? Acho que isso daí o Andrei tá resumindo muito bem. Então, mas é o tipo de coisa, por exemplo, né? A cabala, ela vai estar associada aos textos, né, hebraicos, né? De toda uma tradição judaica aí, de milenária e tal, que eu não vou entrar muito, porque, enfim, não sou judeu. Mas que vai ser assumido aí pela galera, assumido aspas, né? Vai ter uma vertente que vai puxar isso, talvez roubar dos judeus, que vai ser a galera... Eu acho que a palavra é cooptado. Não, porque os judeus ainda têm, né? Enfim, mas criar uma vertente nova, né? Que é a galera da cabala hermética, né? Que aí vai ser, né? Porque desde sempre, como eu citei no início do episódio, né? Os judeus, eles já são associados à bruxaria, feitiçaria, magia negra, né? De toda a questão do antissemitismo europeu. Mas você vai ter essa questão que isso vai ser pego pela galera do ocultismo, principalmente o ocultismo inglês, que vai transformar a cabala numa outra coisa, uma cabala própria, e aquilo nada mais é do que uma... Cara, é até difícil explicar cabala. Como é que eu explico cabala? Cabala é uma... Eu acho que eu finalmente vou entender, porque quando eu vi que na pauta tinha cabala, eu pensei, finalmente vai ter gente do Magicano, eu finalmente vou entender esse negócio, porque eu nunca consegui entender isso. Não, espera o próximo livro que a gente lançar, o próximo livro te explica, tá bom? Ok. Ainda bem que eu sou paciente. O próximo é o que tá na linha. Cabala pra mim é tipo regra de jogo de tabuleiro. A pessoa começa a falar e eu começo a escutar blá, blá, blá. Na minha cabeça, não faz sentido. Eu não consigo absorver o que a pessoa tá explicando sobre cabala. Não tem como. Você precisa de um quadro branco e 3 pessoas. É que nem regra de impedimento, sabe? Pra mim, eu preciso de um quadro branco. Entendi. Não, calma. A cabala, segundo eu coloquei no Google... Segundo eu coloquei no Google, significa receber algo recebido, que se refere no processo inicial de uma transmissão oral. Então, os judeus receberam de Deus, né? Então, possui esse significado também, é um termo que significa tradição, ou seja, uma tradição mística. E aí isso é interessante, porque as pessoas falam de cabala, você tem aquela imagem, evangelho, galera dos otaku aí que curte a parada. Tem cabala ali, né? Que é aquela imagem da árvore da vida. Se colocar cabala no Google, você vai ver, né? Que nada mais é do que... Como é que eu posso dizer assim? É porque toda vez que você vai tentar resumir, é sempre maior do que isso. Então, nunca... Mas, enfim, né? As pessoas vão assumir esse diagrama, né? Como se fosse um diagrama da criação do mundo e mais, tipo, como é que o mundo funciona. Como se fosse uma forma de bolo, né? Ó, é assim que a magia funciona, é assim que o mundo funciona, é assim que Deus criou o mundo, é assim que você sobe até Deus. Enfim, não sei se é muito herege falar isso. Isso aqui não é só a árvore da vida, né? Cabala vai ser todos os textos, que faz parte de toda a filosofia da tradição mística, né? É como você tentar resumir a Bíblia. Sei lá, a Bíblia você pode falar, é um livro sagrado, vamos dizer que a Cabala talvez dê pra resumir como, né, um ensinamento sagrado dos judeus, assim, nesse sentido. Então ele tem esse contexto místico. Só que, claramente, como não é cristão, vira um negócio mágico, secreto, maluco, tipo... que faz milagres fora do que deveria, e essa explicação deve estar muito engraçada para algum judeu que deve estar escutando isso nesse momento, né? Mas eu gostei, Andrei, obrigada. Obrigado. Eu gostei, eu achei muito bom. Eu que não entendi nada, não sou judia, eu gostei. Houve uma tentativa. E eu entendi, sim. Eu gostei com a associação do meio da Bíblia ali, eu achei legal, deu pra entender. Aí a pessoa fala, não, tá tudo errado, nada que você falou fez sentido. Agora eu entendi errado e gostei. Essa é a minha verdade, eu vou espalhar essa fake news. Não, mas o que eu queria falar é que essa cabala da judaica é um negócio super comercial, né? Ela, de fato, sei lá, não sei se alguém até hoje segue exatamente as coisas da cabala da Madonna, né? Que é uma interpretação provavelmente da Madonna. Que não deve ser da Madonna, deve ser da equipe de marketing da Madonna, né? Mas, enfim, né? Deve ser uma coisa muito específica. É que eu acho isso tão engraçado, que fica parecendo, sei lá, papete do Seninha, sabe? Fica parecendo um produto. É muito engraçado. Você vai na loja da ReHap e compra, sabe?
Mas virou um produto, é tipo, é a cabala da Madonna. Entendi. Sim, perfeito. Mas, tipo assim, isso talvez tenha sido o mais profundo que alguma dessas divas pop chegou do misticismo de alguma maneira, assim, né? De você transformar os fãs... Que cara é essa, Lívia? Aí, Ou você tá tendo um derrame ou você tá discordando de mim. Não sei o que tá acontecendo. eu estou discordando um pouco só de ti. Aí eu vou fazer uma pergunta. Nessa categoria de divas pop do Paranauê, nós estamos falando só de divas pop que estão colocando algo de mágico na música ou de divas pop que fazem parte do Paranauê? Porque tem algumas que fazem parte do Paranauê e que não necessariamente falam disso Isso é interessante. na música. Não, eu não sei. Por favor, me clareie. Por exemplo, Lana Del Rey saiu do armário de vassouras. Fazendo feitiço pro Donald Trump, inclusive. Feitiço coletivo pra ferrar o Trump. A Lana Del Rey? Sim. Mas casando com quem ela é casada? Não, foi antes. No primeiro entendi. contato dele, entendeu? Acho que o feitiço bateu. Entendi. Olha como é que essas paradas não E aí funcionam, ela né? foi e casou com aquela maravilha do Senhor. Com quem que ela tá casada mesmo? Não sei não. Com um cara trampista, caçador de jacaré, tipo assim, muito redneck mesmo. Tipo, sabe aqueles velhos que aparecem no clipe dela? E ela casou com um. Então aquilo lá era um desejo, né? Porque, amiga, você pode tão mais. Mas sim, voltando. Eu não me lembro quem é, se é a Nicki Minaj, que eu acho que a Nicki Minaj é de um rolê caribenho. Posso estar falando errado, alguém me corrija. Excelente. Tem aquela Zilia Banks também, né? Que até teve treta dela com relação a isso, porque ela tava sofrendo racismo religioso por conta da... Isso. Como é? Iggy Azalea? Não, é a Zilia Banks. A Zilia Banks... Não, tô falando. A Iggy Azalea também é do rolê. Ah, tá, porque eu confundo as duas. Ela eu não sabia, não. Sim. A Iggy Azalea é do rolê. É do rolê. E, tipo assim, pouca gente sabe. Porque, tipo, é a prática dela. É a prática espiritual dessas pessoas. Não necessariamente elas colocam no trabalho, entendeu? A Lorde também, durante um tempo, ela foi. Lorde. Cara, se a Kate Bush não for, ela tá perdendo uma oportunidade incrível. É só isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Aí, eu, lendo a pauta, eu comecei a ler isso, eu disse assim, eu acho que está havendo uma confusão, não sei se na pauta ou na população em geral, que tem uma diferença entre você colocar trabalhos de ocultismo, que é tipo, vou fazer um sigilão e vou colocar aqui para a galera ver aqui e energizar esse meu sigilão. E outro é você usar de simbologia, que não necessariamente você está fazendo um trabalho mágico. Então, por exemplo, a pessoa falando assim, a Taylor Swift agora, naquele clipe que ela tá sentada num trono com milhões de cobras em volta e tal. Meu Deus, isso é um indicativo de que ela tá fazendo bruxaria e tal. Não, aquilo é um símbolo. Aquilo é o que significa uma cobra para você? Pode significar, o negócio do pecado original, mas pode estar falando também de pessoa fofoqueira, gente. Ali, a análise que você faz daquelas cobras todas, eram as cobras que estavam em volta dela. É a questão do inconsciente coletivo que vai para os seus sonhos, né? Tipo, sonhar com cobra significa traição porque você tem um dom sobrenatural ou porque a sua... Entorno, né? O seu entorno tá sugerindo que tem algo de suspeito ali, e aí ele projetou pra você como aquele símbolo cultural. O que ela usa nos clipes é isso. É o símbolo cultural. Exatamente isso. É que tem cristão que não gosta de subtexto, que deixa muito engraçado um livro que fala sobre apedrejamento, morte em massa, matar os primogênitos e comer irmã e transar com o pai e por aí. Eu tô começando só, não vou até terminar por aqui. Se não gosta de subtexto, vai ser um pouquinho difícil levar pro literal a Bíblia, né? Porque senão o negócio vai ficar muito bravo. Não, é aquele desafio. Tente levar pro literal e vamos ver a quantidade de estrela do GTA que tu vai conseguir no primeiro dia. Eu acho que o que acontece é que a maioria das pessoas né, a maioria das pessoas, a população em geral, vai confundir o artista que é dos Paranauê com o artista que tá usando um símbolo por qualquer motivo que seja, semiótico que seja,
seja, contudo ser Satanás, sabe? Do tipo, tudo que eu não conheço é Satanás, tudo que eu não conheço é isso. E aí esse que é um grande problema, entendeu? Até porque o diabo é um símbolo cultural, não necessariamente ocultista. É um símbolo, vamos pensar assim, vou tirar o diabo exatamente, vou falar Lúcifer. É mais fácil de você ver a diferença do diabo para Lúcifer. O diabo é mais tipo o mal e tal, mas Lúcifer tem muito a ver da pessoa do primeiro rebelde. Uhum. Então tem significados suaves de uma coisa para outra. E você tá falando de música. E você vê até o diabo sendo usado como uma referência negativa, né? O próprio clipe do Monteiro, por exemplo, né? Negativa, amigo? Do Monteiro? Assim, é dentro do contexto simbólico ali que tá sendo utilizado, sobre aquele cara, tipo assim, porra, todo mundo fala que eu sou errado, todo mundo fala que eu sou mal pela maneira como eu vivo, não quer saber? Eu vou descer até o inferno e eu vou ser pior que o diabo. Se eu sou do demônio, eu vou chegar até ele de polidense, né? Tipo, Exatamente, isso. E vou fazer um polidense no colo do capeta e tal, e no final ele mata o capeta E essa é uma outra coisa interessante desse clipe do Monteiro, que é, tipo, geralmente se fala sobre o demônio seduzindo o ser humano. E esse clipe faz o contrário, é um ser humano seduzindo o demônio pra conseguir o que ele quer. Ironaz é tão foda. Maravilhoso. Ele faz de polidense, faz um lap dance no capeta, o capeta fica hipnotizado e ele toma o lugar do capeta. Ele é foda. Ele é maravilhoso. Mas eu não sei se vocês lembram, na época que a Ariana Grande lançou um álbum delas que era Witness, alguma coisa assim. Witness não, era da Katy Perry. Um que ela usava aquela máscara de coelho. Uhum. Na época, isso devia ser 2017, 2018, por ali, as pessoas começaram a falar que a Ariana Grande, usando aquelas máscaras que ela usava de coelho, era um símbolo de que ela era uma das pessoas programadas pelo MK Ultra. Ah, sim. E que ela estava tendo uma programação de Bunny, e tinham outras mulheres que tinham programação de Kitten, e por isso que elas ficavam usando coisas fofinhas e coisas remetendo a gatos e coisa do tipo, porque cada uma dessas mulheres teria uma programação diferente, com o objetivo de atingir algo diferente da sexualização e da venda dos corpos através da música. Então, tipo, as pessoas, elas vão muito profundamente em coisas que elas inventam na cabeça delas. Então, do nada. Aí, isso daí, eu não vou dizer que eles estavam errados em tudo que eles estavam falando, porque isso se chama posicionamento estratégico. Pois é, mas não é sobrenatural. A marqueteira, olha a marqueteira falando, querido, isso é posicionamento estratégico. Não, mas sabe o que é isso? Isso é coisa de fã maluco, porque essa galera que assiste One Piece fica falando teoria, a galera que assiste, que gosta de coisa de Pokémon e acha que a Pokémon Company faz alguma coisa que presta, e fica teorizando coisas muito melhores do que vai lançar. E aí, fã é maluco, fã é idiota, é isso que funciona. Eu gostei muito dessa visão de que pessoas com máscara de coelho são coisas do MK Ultra. Eu gostaria muito de saber a visão dessas pessoas sobre os furry. Porra! A visão é baixa porque geralmente elas estão com as máscaras. Deve ser ruim pra visão. Gente, que indagação bonita essa sua. Muito obrigada. São do MK Ultra também. Todos os agentes adormecidos. Em teoria, os agora estão. A visão dos furries agora nos Estados Unidos é que todos eles são hackers que estão tentando derrubar o Donald Trump. Ok. Oi? É uma história muito longa. Se você quiser, depois eu te falo em off. Não, eu acho que não. Obrigado Obrigado. E tem a ver com os furries da Pensilvânia. Caralho. Gente, contamos com vocês, furries da Pensilvânia. A gente pulou pra essa coisa mais religiosa, luciferiana, etc e tal. Assim, é óbvio que você tem essas tendências de subversão à ordem vigente, ao cristianismo vai vender. E a questão das teorias da conspiração, como a gente tá falando, MK Ultra, é aquele programa da CIA que realmente existiu, que houveram testes na população com LSD e outras drogas para desenvolver. A gente, inclusive, eu tô prometendo aí há um tempo, a gente tem que fazer um episódio sobre esses testes de programação de população e tal, com os novos documentos que vazaram da CIA sobre isso e tal, né? É claro que a gente vai trabalhar numa realidade que nada disso funcionou, isso foi abandonado, né? Mas, enfim, aí vai ter as teorias que eles continuaram e foram bem-sucedidos e ninguém sabe falar mais sobre isso.
porque a galera tá ali fazendo visão remota, etc, né? Porque os Estados Unidos adora não pegar nada, nenhum mérito pra eles. Os Estados Unidos ama ser assim, eles são bastante humildes, eles nunca assumem que eles ganham nada, né? Então, e aí você tem toda essa questão da nova ordem mundial, que é um negócio muito engraçado. Porque a nova ordem mundial, ela é absolutamente qualquer coisa que você quiser. Tipo, o comunismo não funciona, quebra países e transforma a vida das pessoas no inferno. Mas aparentemente, depois da União Soviética cair, eles ganharam a guerra por algum motivo, porque afinal de contas, eles são os Illuminati e estão aí com a agenda woke ou qualquer merda que você fale. Então, eles, sei lá, eles compraram o mundo todo. Então, porra, essa porra deve funcionar pra caralho, né? Ou então pode ser os reptilianos. E aí eu vou sempre lembrar da frase, quando eu entro nesses assuntos, que é a frase do documentário do The Mindscape of Alan Moore, que o Alan Moore, ele é um escritor de quadrinhos, né, responsável pelo Watchmen, no V de Vingança, etc e tal, que ele fala sobre um trabalho que nunca foi concluído, ele foi contratado pra fazer uma história em quadrinhos sobre conspiração. O Alan Moore é aquele cabeçudo, né, um gênio, e ele fala uma coisa que é muito interessante, né, ele fala, cara, depois de estudar muito, esse HQ nunca saiu do papel, né, mas ele fala, depois de estudar muito, ele soube da terrível verdade por trás, era uma HQ sobre conspirações, né, sobre essas Illuminati, essas paradas assim. Ele pesquisa, e ele fala, cara, a terrível verdade sobre isso é que não tem ninguém no comando. A gente tá nessa bola de pedra no meio do espaço e não tem ninguém no comando, ninguém tá no volante. Isso é a realidade mais assustadora. Sim. Porque antes você poderia, né, não, porque o mundo, os grandes administradores do mundo têm um plano secreto, o que é muito engraçado, que a ordem mundial ainda não foi implantada, mesmo eles já mandando o mundo há séculos, né, milênios, né? Mas eles estão esperando a nova ordem mundial. Beleza, eles podem implantar quando quiser, mas não pode. Mas é muito engraçado porque, tipo assim, se fosse o mundo, tinha muito mais ordem no mundo que tem hoje, né? Hoje nações se levantam, nações caem, e os Estados Unidos vai ser mais uma delas. Deus shows. Estados Unidos é uma nação de 400 anos, mas que assume esse protagonismo pós-Segunda Guerra Mundial, e só. Então a gente tá falando de algo que tem menos de 100 anos de existência, né? Mas de alguma maneira existe essa grande cabala, né? Que cabala também é uma palavra para, né, um grupo de pessoas secreta que tá no domínio das coisas, etc. E usa as divas pop pra, sei lá, aí eu vou inventar minha parada, pra reprogramação da população, né? E eu fico muito, honestamente, eu fico muito curioso como essa galera é criativa nesse cenário. Porque, de fato, são símbolos muito bunda suja, que a galera usa muito sem contexto, muitas vezes, né? E, de alguma maneira, isso tem um grande significado na vida das pessoas. Viver com esse desligamento da realidade deve ser maravilhoso, porque você tem um inimigo pelo qual lutar. Quer dizer, que você não consegue lutar, naturalmente, porque você é um bunda suja. Um frustrado do caralho. Mas é que faz bem pro ego você se achar o único que entendeu um negócio que ninguém mais tá vendo, sabe? Puta, tem isso, né? A vaidade do cara da teoria da conspiração, né? Você se acha tão inteligente, assim, de só eu tô vendo que ela tá fazendo um símbolo Illuminati com a mão quando ela faz um triângulo, só eu consigo saber isso. Não. Lembra, gente, se você sabe o que é um símbolo, provavelmente é porque, tipo, ele não é secreto, mano. Outras pessoas também sabem. As outras pessoas também sabem, mano. Então, tem essa teoria mais recente de que a visão de essas pessoas que são, vamos dizer, essa extrema-direita, não tô falando de direita e esquerda, no caso agora, mas é um cone de realidade que essas pessoas estão, tipo, num ARG, num cone de realidade diferente, e elas estão vendo, tipo, os conspiracionistas estão, tipo, numa situação, tipo, é um game. Então eu tenho que encontrar as dicas que estão espalhadas pelo mundo para entender o que está acontecendo por trás desse game. E como o Andrei disse, as pessoas preferem pensar que tem uma pessoa ruim no comando do que não tem timão nenhum. E eu não tô falando do Corinthians, tá? Que não tem volante. Caralho, do nada. Caralho. Não tem timão nenhum. Rei Leão é uma mentira, gente. Olá! Vim aqui avisar que chegou o Aconteceu Comigo podcast, temporada 2025. O programa de histórias de mistérios e relatos dos nossos ouvintes em novo formato, com a mesma apresentadora. Distribuído no nosso feed e no canal do YouTube do Mundo Freak toda terça-feira.
Além do Aconteceu Comigo, você acompanha os vídeos e cortes dos podcasts Eu Mundo Freak Apresenta, um programa bem-humorado e curioso sobre os temas que envolvem o universo do Mundo Freak e Magicando. Acesse o nosso canal no YouTube, assine e aperte o sininho. Ou escute aqui nas plataformas de podcasts. Obrigada e espero você lá! Vamos falar então, pra gente concluir essa pauta aqui, falar um pouco de Abracadabra da Lady Gaga, que acabou de lançar aí a música nova dela, que aliás é uma música maravilhosa, ela é uma música muito catchy, né? Muito grudenta, assim. Direto de 2011, assim. Né? Ela é uma música Antigo Testamento. É Lady Gaga, Antigo Testamento. Que é uma música quando a Lady Gaga fazia sucesso, né? Tipo, quando ela tava... Olha lá, os Little Monstros chorando. A Lady Gaga, ela ainda faz sucesso. A diferença é que ela fazia sucesso arrastando a cara da sociedade no asfalto antes. E agora ela só tá ali com a sociedade. Uma música consolidada, né? Tipo assim, ela é uma artista consolidada que o que ela lançar vai ter barulho, mas não vai ter, tipo assim, um estrondo, tipo um Bad Romance da vida, tipo um Just Dance da vida. Cara, eu tenho certeza que a reunião de marketing dessa música, a gente precisa voltar com a Lady Gaga. O que a gente faz? Vamos fazer umas paradas na cara das pessoas, pegar uma coisa bem ocultismo, etc. Que, assim, aquela porra não significa nada. Quer dizer... Opa! Não é assim, não, calma aí, não, peraí. Tem uma narrativa ali, óbvio, né? Tem um storytelling a música, né? Aquela porra não significa absolutamente nada, né? Mágico. Mágico, ocultista, não. Não, mágico eu poderia dizer, eu tenho quase certeza que não. Tem uma questão de posicionamento dela na carreira. Ok, não, perfeito. Eu queria falar uma coisa antes da gente falar da Abracadabra, só para poder elogiar a Lady Gaga, porque eu acho muito legal isso, é que a Lady Gaga voltou com o ritmo que ela fazia muito tempo atrás, assim como a Katy Perry. Katy Perry também tentou voltar, fazendo um clipe super... eu sou feminista, olha como eu sou feminista, mulheres são legais, eu sou feminista. Nossa, pegou malzão isso, hein? Ficou péssimo. Mas a Lady Gaga não, né? Foi na região, foi ali no que ela sabia fazer, foi ali no feijão com arroz, na farofa gostosa que ela sabe fazer, ela fez uma excelente farofa. Farofinha com bacon. Esse clipe da Katy Perry, ele é uma tristeza, porque a bicha simplesmente fez isso com o abusador da Kesha. Tipo assim, o produtor da música que fala o mundo é das mulheres e a gente tá vivendo nele, é o cara que acabou com a carreira de uma mulher por abuso. Então, tipo assim, ela tentou renascer, mas ela morreu, foi enterrada, assim. E quando as duas lançaram músicas, o I Kiss a Girl e o Poker Face, acho que é Poker Face, ou Just Dance, eu não lembro qual que foi a primeira música da Lady Gaga. As duas músicas saíram na mesma época, no mesmo ano. As duas saíram em abril, na mesma época. E aí rolava essa briga, né? Tipo, Lady Gaga versus Katy Perry. Quem vai ganhar, né? Tipo, e todo mundo achava que a Katy Perry ia ganhar. Tá aí, né? Dizendo que às vezes você ganha a batalha, mas não ganha a guerra. Assim, mas eu acho que os últimos clipes e o posicionamento da Katy Perry tá meio que feito por inteligência artificial, né? É que, tipo assim, tem que ser artificial, mas não pode ser tanto. E falando em artificial, Abracadabra. Abracadabra, ele ficou muito popularizado pelo Aleister Crowley, que meio que resgata essa palavra que já existia na antiguidade, né? A gente não tem muita certeza da origem correta, exata da palavra, mas ela começou a aparecer muito em... Assim, tem todo um histórico de antiguidade que tem uma vertente que fala de ser uma palavra do hebraico, né? Ou do grego, né, abrahadabra, que aí seria uma espécie de evocação, Tem né? duas opções. Eles dizem que esse abracadabra pode vir de uma origem meio semita, ou seja, hebraico ou fenício. E as opções são: eu crio enquanto eu falo, então ele tá falando de criação, ou um impulso que te leva à morte. Dois significados que fazem sentido no clipe da Lady Gaga. Então, o clipe da Lady Gaga está justamente na mistura desses dois. É tanto uma pulsão de vida quanto uma pulsão de morte. Que aí é onde a gente tem as duas. Porque é muito interessante, né? Porque é contraditório, né? Quando ela começa no clipe ali, ela faz quando ela bate no microfone e ela começa a falar, ela fala
A categoria é dança ou morra. E essa parte eu acho que é uma referência clara à ballroom, que é a cultura, a ball culture, que é a cultura LGBTQIA+, que existe desde o século passado, desde 1920, já tinha em diversos lugares dos Estados Unidos, que é a cultura LGBTQIA+, afro e latina. E aí eles se unem em casas, porque assim, os Estados Unidos passou de 16 anos, você tá expulso de casa. Então a galera morava em casas de acolhimento, essa galera desse meio drag e tudo mais. E eles, nas baladas, elas faziam essas competições, né? Então aí a gente vai ter competição de voguing, passarela, desfile, beleza, rosto, dança, o lip sync, que é da onde o RuPaul tira as referências dele pra gente poder ter as competições quando ele fala. Então, quando a Lady Gaga começa falando isso, meio que ela tá fazendo essa coisa que é a Mother Monster. Ela é a mãe das gays, entendeu? Então, tipo, ela tá avisando pras gays, gente, a categoria dessa música é isso. É pra gente dançar ou morrer. Ou seja, viver ou morrer. E tá em tudo isso. Eu não vejo muito misticismo no sentido ocultismo, no sentido de magia, mas muito mais isso que a Lívia tá falando de símbolos mesmo. A simbologia do que ela tá colocando ali. Trazendo ela como essa Mother Monster de volta, sabe? Tipo, amores, a mãe voltou. A mãe das gays tá aqui, sabe? Eu achei isso maravilhoso, porque eu gosto de farofa. Ela começa como aquela... Ela tem duas apresentações dela, né? A de vermelho e a de branco. E ela deu uma entrevista pra Elle, eu acho que... A revista Elle, eu acho que foi a dos Estados Unidos mesmo, que ela fala que a representação dela de vermelho, ela está falando daquela parte que te leva a duvidar. Ela é muito uma coisa, tipo, das vozes na sua cabeça. Da parte de autodestruição. É a punção de morte mesmo. Então, a punção de morte é ela de vermelho. Entendeu? Da autossabotagem. Uhum. A de vermelho tá na parte do que te leva à morte, é a punção de morte, e a de branco é o que te leva a criar. Entendeu? Então é de branco que tá lá tentando viver. E aí tem toda uma teoria de que a de branco é ela enquanto uma versão mais inocente do início da carreira dela, e a de vermelho já é ela vendida pra máquina do entretenimento, pereréu, e tipo, e aquilo ali é uma briga na cabeça dela de entre o comercial e o criativo. Até aí, acho legal. Acho bem bacana, tudo factível. Eu acho legal. Aí o pessoal começa a colocar uns símbolos, começa a desenhar uns símbolos de satanismo no jeito que a pessoa tá se requebrando lá. Aí vai força a barra, né? O símbolo de triângulo invertido ela faz algumas vezes, tem muitos clipes dela que ela usa o triângulo invertido, e o triângulo invertido significa feminilidade, significa maternidade, né? Significa a mother, né, que a gente teria da Mother Monster ali. Então eu vejo os triângulos invertidos, que é inclusive quando ela começa o clipe, né, aparece Lady Gaga Abracadabra, onde tem A é um triângulo invertido, né, então tipo, tá deixando claro ali que ela tá trazendo o triângulo invertido, e aparece em diversas outras vezes do clipe. Pra mim isso representa a feminilidade, enfim, essas partes aí de dizer que ela é a Mother Monster. Da parte que você tava falando dela de vermelho, sendo a doença, sendo o impulso de morte, é muito importante ver que a coreografia que ela faz nessas partes em que ela tá de vermelho ali, um dos refrões, né, que ela vem toda torta, ela usa a bengala. Que ela de bengala apareceu no outro clipe no Disease, né? Então dá pra gente fazer a associação de que seria o mesmo personagem. No Disease ela tá de bengala? Ela tá de bengala. É aquela que ela tá toda meio monster mesmo, ela tá de bengala. Isso. Aí a Lady Gaga disse que essa personagem se chama Mayhem, que é o nome do álbum dela, que é o Caos. E aí, essa personagem de bengala tá dançando com o impulso da morte, mas ela tá dançando toda meio torta, e é importante lembrar que a Lady Gaga sofre de fibromialgia. Então, assim, ela dança com dor. Ela dança se quebrando inteira, sabe? Então, é ela provando que ela vai superar essa dança. Então, tipo, na hora que as duas estão fazendo a competição ali, ela de vermelho, ela de Mayhem e ela de Lady Gaga, as duas fazendo, você consegue ver esses dois lados dela. O lado autodestrutivo, o lado da doença, o lado do impulso da morte, com o lado do impulso da vida, com a ânima também. Então eu acho isso muito legal. Tipo, esse clipe é belíssimo. Muito bom. Sim, o clipe é belíssimo, a letra também é excelente, né? Então, a letra é o que todo mundo tá querendo dizer que meu Deus, é o ritual de não sei o quê. Porque ela começa falando, pague
para os anjos. Aí ela fala de anjos, e as pessoas dizem, não, porque anjos, com certeza ela tá falando dos anjos caídos. Aí eu disse, minha senhora, não me venha com churumelas, ela não tá falando porra nenhuma. Não coloque coisa na boca de Mother que ela não falou. Outra parte da música que eu acho legal é que o refrão tá em latim, né? Então ela fala abracadabra, amor, unaná, abracadabra, morta, unaná. É claro que ela fala com o sotaque americano, né? Então ela fala morta, ela more, mas na letra é morta e amor. E é isso que ela fala depois, né? Tipo, dance, death, love and death tonight, né? Tipo, ela fala de exatamente isso, do impulso de vida versus o impulso de morte, o amor e a morte. Que é o feitiço, que ela fala abracadabra, e aí ela fala, na sua língua ela disse amor ou morte hoje. Então ela tá realmente repetindo esse feitiço. E o feitiço que ela tá dizendo é, você tem que escolher qual dos dois você vai fazer. Então aí você pode falar, pô, é a interpretação da arte, como que ela faz pra criar uma música, né? Então não pode ser a arte pela arte ali. Até a própria contradição é o que cria a tensão, né? Se você for pra esse lado do tipo, pô, a gente tá vivendo entre os dois polos, né? Entre a gente nascer e morrer, e o que a gente a gente tá nessa corda bamba, né? Eu acho que isso tem tudo a ver nesse sentido. Né? Então deixa até eu reconstruir aqui o que eu falei, assim. Eu não acho que é mágico nesse sentido esotérico, né? É mágico nesse sentido do que é mágico, que pra mim é o que é o mágico de verdade, né? Que é a arte, né? O estado da arte de você ter uma mensagem, inclusive, que não é algo didático, né? Que não é uma lição, é algo que vai te tocar, que vai fazer a gente discutir aqui. Isso é bom pra caralho, né? E pra quem não sabe, essa cultura de ballroom que a gente tá citando aqui, que vai inclusive, né, total RuPaul's Drag Race, isso, né? Eu assisti recentemente um documentário na MUBI, né, que é o Paris is Burning, que fala muito sobre a cena do Vogue de Nova York, da década de 80, mano. E você vê a situação completamente degradante, né? Que os LGBTs eram colocados na década de 80, né? Você vê, tipo, porra, a gente reclama tanto hoje em dia, e é claro que ainda está muito ruim, né? Mas quando tu olha pra trás, o que essas pessoas tiveram pra sobreviver, então eu também atribuiria um pouco dessa leitura, né? Tipo assim, dançar, tipo assim, ou tu dança ou tu morre, até como uma questão de sobrevivência, e como isso também tá no fio da navalha sempre pra essa galera, nesse sentido, né? Eu adicionaria esse fator também. Sim, e parte dos dançarinos, eu não vou falar quantos, porque eu não sei, eu tava vendo numa outra pesquisa que eu tava fazendo referente a esse clipe, que alguns dos dançarinos são de ball mesmo, assim, são de casas mesmo, sabe? Então, isso que é legal, tipo, ela tá fazendo a referência e usando essas pessoas. Eu acho que o que ela dá o centro, você começa com um dançarino que ele é preto com cabelos descoloridos. Aquele ali é um dos que tá sempre com ela, que ele é bem famoso nessa cena. Eu reconheci ele logo de cara, se eu não me engano é isso. Ele é bem famoso nessa cena. Eles são, tipo, estão com ela há algum tempo, vários ali estão com ela há algum tempo e fizeram a carreira deles ao mesmo tempo que ela tava subindo também, né? Uhum. Aí, a outra coisa que eu queria falar disso é que se a gente vai para essa leitura, a beleza da música é que, primeiro, ela consegue conversar com as pessoas em vários níveis. Eu não me lembro quem era o grego lá, Aristóteles, que falava que a música devia ser proibida, porque, na verdade, ela não era Aristóteles. Não me lembro qual era. Pergunte para o Keller. Não me lembro qual era o grego. Mas eles falavam que a música devia ser proibida porque ela elevava muito o espírito e podia levar as pessoas a, tipo assim, movimentos conjuntos. Peristálticos. Peristálticos, pode ser também. Mas eu acho que aí tem mais a ver com o que você come antes de dançar. Mas assim, por exemplo, você pode criar uma turba, você pode criar uma comunidade através da música. E é o que a Mother faz. Aí, nesse caso, se você ler essa letra sobre a situação que está a comunidade, até dos Estados Unidos, até aqui, nessa situação, está muito tipo assim, está polarizado. Você tem que, ou você vai para as cabeças, ou você dança, ou você morre, entendeu? E isso já começou, já estava falando quando ela começa na música anterior desse mesmo álbum, que é o Disease. Ela tava falando assim, ó, a minha leitura do Disease é tipo, ó, a gente chegou nessa situação
a gente é considerado uma doença, tá na hora de se juntar de novo e fazer alguma coisa a respeito disso. E nessa aqui ela tá falando, pra mim, se eu leio sobre este cone de realidade, pra mim ela tá falando assim, não tem meio termo mais. Não tem meio termo na pista de dança, você tem que dançar, você tem que se libertar na pista de dança, você tem que se libertar na vida. Está polarizado. É uma reação, né? Então, nesse sentido, começando com a morte, faz todo sentido dentro dessa narrativa, né? Porque, na verdade, o que tá fazendo é a morte, né? A pulsão de morte, né? A perseguição, tudo tá criando, tipo assim, galera, vamos agir, porque, tipo assim, senão é isso aí que você tem, né? Então, tem um... Muito legal. Eu acho que a nível simbólico, eu acho que é bem pertinente, bem óbvio nesse sentido, né? Só que é claro que a Crentalhada não vai pegar essas paradas aí de cara nesse sentido, né? Não. O Crentalhada vai pegar o pessoal fazendo, sei lá, porque ela tem tipo nela de branco, tem tipo uma cruz. Uns desenhozinhos que fazem uma cruz bem fininha. Aí ela aparece de vez em quando meio de cabeça pra baixo. Aí o pessoal, oh meu Deus, uma cruz de cabeça pra baixo. Que coisa horrível. É muito mais divertido pensar que tem esse tipo de significado oculto do que o significado de uma pessoa falando, gente, pelo amor de Deus, se a gente não se movimentar, a gente vai morrer. Então essa é a opção. Mas o que o pessoal vai se apegar é na cruz que, quando deu cambalhota, ficou de cabeça pra baixo. É porque para algumas pessoas, aí é o momento de lacração. Para algumas pessoas, uma cruz invertida é mais assustador do que seres humanos morrendo, né? E sendo ameaçados, né? É verdade. Isso é verdade, profundo. Nossa, que horrível. Então, vão ali na Basílica de São Pedro, eles vão ver uma cruz de cabeça para baixo, porque a cruz de cabeça para baixo é um símbolo do papado. Mas aí tem que estudar, aí não dá. Eu assisti esse clipe, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, e pelo que eu vi, quando ela tá de branco, quando ela tá de Lady Gaga de branco, ela não pisca olhando pra câmera. Tipo, ela só tá olhando pra câmera o tempo inteiro. Tipo, ela não quebra o contato visual e ela não pisca. Tipo, ela tá jogando feitiço na gente mesmo, assim. Isso eu achei muito legal. Ela de vermelho, eu acho que ela meio que abaixa o olho um pouquinho, mas... E ela faz o agradecimento no final. Mas ela de branco, toda vez que você olha, você vê que ela tá, tipo, olhando pra câmera fixo, assim. Ela tá sempre com o olho bem aberto. Eu achei isso um detalhe muito da hora. Porque é uma das coisas que faz ela ficar meio creepy, sabe? Mas é isso, né, gente? Ela só tá dizendo que ela voltou e ela tá jogando esse feitiço aí na gente de dizer que ela voltou como Mother Monster. Paspock fica feliz. Isso aí a gente tá gravando sobre ela é porque deu certo o feitiço, né? É isso aí. Gente, gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Ficou um podcast maravilhoso. Agradecer essa mesa aí maravilhosa. E também esse chat. Olha, tivemos gravação ao vivo com os nossos apoiadores. Você quer fazer parte dessa seita, dessa cabala Illuminati reptiliana? Lá no Apoia-se, apoia.se/confidencial. Você ajuda a gente que, enfim, caso você não saiba entrar no grupo, manda uma mensagem lá para contato@mundofreak.com.br. Fala, Andrei, comecei a apoiar, mas não tô no grupo ainda. Aí a gente vai mandar as instruções ali para você, tá bom? Então é isso. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Aquilo, não olhem para trás. Esse chat se autodestruirá. Gente, aí você abre minha pasta de gravações, aí tem Hellier e o encosto do Andrei. Isso é o nome dos arquivos que estão na pasta. Entra naquela problemática. O vagabundo do Andrei. É eu que sou vagabundo ou é uma pessoa que é vagabundo e está ligada a mim? Então, é exatamente essa dúvida que eu tive aí. Nós estamos falando do Andrei ou do encosto do Andrei? O Andrei, tipo... O encosto aqui. É esse que eu espero que a gente tenha. Jax Racer. Vamos lá, comecei a gravar essa bosta. Beleza. Aí a gente faz o seguinte, Recording in progress. Eu vou contar 1, 2, 3 e já, no já, a gente bate 2 palmas. Beleza? Esse é um ponto bom, inclusive, que não tá na pauta, que é, tipo, ocultismo no Brasil, né? Tipo,
referências no Brasil. A única que eu peguei assim de memória foi um álbum recente da Pitty, que já deve ter quase uns 10 anos, que tem uma música lá, que foi a primeira que eu lembrei, que é a Serpente, que é literalmente ela falando sobre transmutação, a mudança, que não sei o quê, blá, blá, blá. E aí todo o clipe da música é um ritual, tipo assim, de renascimento para ela mesma, sabe? E aí é um álbum que sonoramente é muito diferente dos outros, porque é um álbum que incorpora mais coisas de cultura brasileira. Entendeu? Então, aqui no Brasil, eu sinto que as pessoas são mais resistentes ainda a essas representações de ocultismo, porque tudo é chocante. Tudo que não for católico ou evangélico é chocante. Porque se tu pensar assim, olha, tem Raul Seixas, coloca várias músicas, ele meteu o Paulo Coelho, né? Por causa do Paulo Coelho. Não só por causa do Paulo Coelho, mas enfim. Jorge Benjó. Pô, tem um álbum dele todinho que é uma loucura. A Tábua de Esmeralda, né? A Tábua de Esmeralda. O próprio Tim Maia também, com aquele universo em desencanto e tal. Não, cara, eu não sei nem o que é aquele álbum. Já desse, a gente tava ouvindo aqui, eu disse, sério, Vinícius, que é só ele falando, leia o livro. Universo em desencanto. Não dava pra ser menos subliminar do que aquilo. Tipo assim, praticamente ia junto com uma cópia do livro, assim, o álbum. A única coisa que eu me lembro, assim, mais recente que teve até a ver com a gente do Magicando, foi quando... Como é que é? O El Hombre? Qual é o nome todo daquela... Francisco El Hombre? O Francisco El Hombre fez um show no Rock in Rio. Eu tava lá. Então, ele colocou um sigilo do Magicando no... Eu reparei na época. É o único brasileiro que eu consigo lembrar de ter usado, por exemplo, um sigilão, assim. Dá pra tentar mencionar. Sigilo, não sei, né? Mas dá pra mencionar Raul Seixas, por exemplo, né? A gente tava falando a gente tava falando justamente, a gente tava indo meio que de trás pra frente. A Helena falou da Pitty, que eu não sabia. A gente falou de Jorge Benjó. E tem essas coisas, assim. Mas, assim, eu acho que a parte mesmo de que tem magia mesmo mostrando é muito mais de nicho. Nunca vai ser o mainstream, não vai ser a diva pop. Não, é muito difícil. Muito difícil. Porque nos Estados Unidos ainda tem no máximo. Desculpa falar. Não, acho que no mainstream, acho que é no máximo falando sobre macumba abertamente, de uma maneira geral, sabe? Tipo, o Zeca Pagodinho faz muito isso. Eu acho ótimo nas festas da minha família, tipo assim, super católica, de repente tá tocando várias músicas ali com pedaços de ponto, ou falando sobre fazer isso, nossa, ou isso tem demais. magicamente. É o axé, isso né? Isso é muito aberto. A gente tem mas é nicho mesmo. Um gênero inteiro. A Margareth Menezes, né? Que até rolou uma polêmica recentemente, que se eu não me engano, a Cláudia Leite trocou uma palavra de uma música, né? Trocou, acho que Iemanjá por Iaué, uma porra dessa, assim. Sei lá como é que fala isso. Tipo... ele tentou falar Iavé, acho que ela tentou falar e fez um negócio trocou Iemanjá por Deus, né? Pelo Deus abrâmico, né? E naturalmente um desrespeito, né? Não tem como concordar com uma porra dessa, né? Mas você vê um reflexo de como, né, tipo, antes o crente queria se afastar do mundo, tudo que era do mundo é errado, né? Agora eles estão fazendo a Matrix deles, né? Que eles estão replicando tudo que é do mundo. Tem Mattel crente, tem filme pornô crente, tem sex shop crente, tem tudo crente. Tem axé crente. Tem uma música agora que eu tava vendo um louvor que é um ponto de uma gira. Meia-noite conta o segredo, Lívia. De igreja evangélica usando coisa de terreiro aí, ó. Não, mas assim, ok, mas esse não tá nem disfarçado, eles não trocaram um nome, não trocaram nada. É lá, maravilhoso. Aquele sapatinho de fogo lá, a sessão de descarrego, vou te contar o segredo depois aqui, que da onde que vem aquilo ali. Então, mas eu acho que o nicho não é só da música brasileira. Sim. Porque, por exemplo, assim... o Vinícius vai brigar comigo, eu não tô conseguindo lembrar. Eu sei de um grupo que eu gosto muito da música deles, só que eles não são pop, eles são muito de nicho. Que os clipes dele, eles são do rolê de magia do caos, os clipes dele tem muita coisa, assim, mas assim, eles são muito nicho. Primeiro que eles são da África do Sul.
Wood, é esse que você Isso, tá eu tava tentando. Eu não quero falar Não alto sei se eu aqui. pronunciei certo, mas eu acho que o nome é esse. Aparentemente não, porque o Vinícius ele disse que tem uns O dobrados, é o Jetwood, não sei, tem um O dobrado aí no meio, mas foda-se. Vou É ficar esse mesmo. devendo isso aí mesmo. É isso aí, Esse mesmo. mas esses daí eu recomendo não ouvir mais, não. Sai umas polêmicas meio feias deles. Eu gostava muito deles. Eu adorava eles, assim, mas as polêmicas que saíram ali, as acusações de abuso, etc., não são legais. Não valem mais eu assistir e gostar deles como eu gostava, infelizmente. Poxa, Aí tem um que grupo russo que é tristeza. esquisitão também aí, que é legal. Mas... Depois passa o nome pra gente procurar. Vocês chegaram a falar do Abracadabra, né? Não, a da gente palavra? disse pra você. Você saiu, É todo que mundo você saiu. foi invocado, e aí a gente teve Eu que tava trocar invocado de mesmo, eu assunto, tava né? bem invocado. Deu uma Esquisito. abracadabra em você, Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.